Fala galerinha, aqui é o professor Matheus Aguiar mais uma vez e hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos do movimento retilíneo uniforme, meus queridos. Então, no bloco de hoje nós vamos fazer questões sobre encontro de móveis. Fique esperto e vambora. Ó, não esquece de se inscrever aí no canal. Clica aí no se inscrever, clica no like e vambora se você tá curtindo essas aulas de MRU. Ó, solta a vinheta e vamos embora. Galerinha, olha só. Primeira questãozinha aí, questão de movimento retilíneo uniforme, encontro de móveis, né? Nós temos encontro de móveis também no movimento variado, no famoso MRUV, né? Lá nós também vamos estudar encontro de móveis. Então, galerinha, repara só. A primeira questão diz: duas esferas A e B movem-se ao longo de uma linha reta com velocidades constantes e iguais a 4 e 2 centímetros por segundo. A figura mostra suas posições medidas em centímetros num dado instante inicial. Letra A, determine as funções horárias das posições. Então ele deu para a gente duas bolinhas aí e ele quer as posições horárias. Galerinha, como é que você constrói as posições horárias? Com a equação do sorvete, não é isso? S é igual a S0 mais V vezes T. E da equação do sorvete, tudo que a gente precisa é a posição inicial e a velocidade. Se a gente tiver essas duas informações, a gente construiu a equação horária de cada uma das bolinhas. Ó, vamos chamar a equação da posição do A, de SA, que é a posição final do A, igual. Qual é a posição inicial S0 do A? 3. Isso, 3. Qual é a velocidade do A? 4 centímetros por segundo. Então, positivo, porque está no sentido crescente. Então, 4 vezes T. Construímos a equação do A. E a equação do B? A mesma coisa, só que a posição inicial do B é 7. A velocidade do B também é positiva, porque está no sentido crescente. No final, o que a gente tem, né, são essas duas equações, que responde a letra A. No final das contas, a letra A ele cria só as equações, só as formuletas. Ele não queria um resultado numérico, ele não queria a posição final, ele não queria o instante, ele só queria as equações. Bom, na letra B, então, ele pede o instante do encontro. Garinha, toda vez que você for estudar o encontro de móveis, você tem que lembrar de fazer o seguinte: de igualar a posição de um com a posição do outro. Por quê? Porque durante o encontro, eles devem estar na mesma posição. Para estarem na mesma posição, a posição de A tem que ser a mesma de B. Só aí é que eles se encontraram, porque se A estiver exatamente na mesma posição de B, houve o encontro dos móveis, não é isso? Então, galerinha, existe uma equação para o A e existe uma equação para o B. Cada um tem uma equação. Qual que é a equação do A? 3 mais 4T. Qual que é a equação do B? 7 mais 2T. Então, ficou assim. Só que, repara, 3 mais 4 tu não pode operar. 7 mais 2 tu não pode operar. Então, deixa tudo que tem tempo para um lado e o que não tem tempo para o outro. Nesse sentido, vai ficar assim. O 7 passa... Aliás, vamos melhorar isso aqui. Vamos deixar o 4T desse lado e passar o 2T que está positivo ou negativo. Do outro lado, a gente não vai mexer no 7. A gente vai pegar o 3 que estava positivo e passar negativo. Então, o que, que a gente fez? A gente passou o 2 e a gente passou o 4. A gente só mexeu nesses dois aqui. Cada um para um lado, não é? Agora, a gente vai resolver. 4T menos 2T é 2T. 7 menos 3
é 4. E aí, passa o 2 que está multiplicando, dividindo, e 4 sobre 2 é igual a 2. 2 o quê, professor? Segundos. Então, o instante do encontro é 2. Letra C. Na letra C, ele quer a posição em que ocorreu o encontro. Bom, se a gente descobrir o tempo do encontro, aí fica fácil, porque a gente sabe as equações da posição de cada um deles. Ou seja, se você pegar o resultado que você encontrou aqui e substituir aqui ou aqui, você vai conseguir encontrar a posição do encontro, porque se você tem o tempo do encontro, tu descobre a posição do encontro, não é assim? Então, vamos escolher qualquer uma das equações, porque as posições finais não são iguais. Então, qualquer uma das equações neste tempo aqui vai me dar o mesmo valor, ok? Então, vamos escolher a equação de A, por exemplo. Na equação de A, repara só, SA é igual a 3 mais 4 vezes o tempo que a gente encontrou, que é de 2. 2 o quê? 2 segundos. Aí, como é que ficou? SA é igual a 4 vezes 2, 8. E 3 mais 8, 11. Quer dizer que eles se encontram exatamente na posição 11 metros. Show de bola? É só isso. Professor, e se eu tivesse utilizado a equação de B? A equação de B ia ficar 2 vezes 2, 4. 4 mais 7, 11. Ou seja, tanto faz. Ia dar o mesmo resultado. Show de bola? Na letra D, ele pede o deslocamento que A realiza até o encontro e na E ele pede o deslocamento que B realiza até o encontro. Vamos lá. Eu sei que A e B se encontram na posição final 11. Se eu quero calcular o ΔS para o A, eu vou pegar a posição final do A, 11, menos a posição inicial do A. O A estava no início, na posição 3. E 11 menos 3 é 8. Então, ele andou por 8 metros. Show de bola? Esse foi o deslocamento realizado por A. E se eu quisesse calcular o deslocamento realizado por B, como foi pedido na letra E? Bom, aí é a mesma coisa. O deslocamento realizado por B é a posição final do B, que é a mesma que o A tinha, 11, menos a posição inicial de B. Só que o B inicialmente estava a 7 metros, né? Na posição 7 metros, perdão. Então, 11 menos 7 dá quanto? 11 menos 7 dá 4. 4 metros. Show de bola? Repara que o A andou o dobro que B. E faz todo sentido, porque no intervalo de tempo de 2 segundos, o que acontece? O A, como ele era 2 vezes mais rápido do que B, então ele andou 2 vezes mais. Vamos corrigir só as unidades, porque nenhuma dessas distâncias é metros, todas elas é centímetros, porque ele disse que está sendo medido em centímetros. Então vamos corrigir aí. Centímetros, show de bola? Tudo em centímetros, porque está em centímetros por segundo a unidade. Show de bola? Então, o A teria que andar mais do que B mesmo, já que ele é mais rápido. É isso. Vamos embora? Vamos seguir, vamos seguir, vamos seguir. Vou passar para a questão de número 17, que é muito parecida. A questão de número 18 também é muito parecida, então vamos seguir o fluxo fazendo basicamente a mesma coisa que a gente fez nas outras. Então, ó, questão de número 17. Dois móveis A e B estão em movimento uniforme um de encontro ao outro. Suas velocidades escalares têm módulos iguais a 12 metros por segundo e 8 metros por segundo, respectivamente. No instante inicial 0, os carros ocupam as posições indicadas na figura. Então, na letra A, ele quer as funções horárias.
Quais são as funções horárias, meus queridos? É só substituir a posição inicial e a velocidade. Ele nos deu a velocidade de cada um, mas ele não deu a posição inicial de cada um. Isso é um grande problema, né, professor? Não, meus queridos. Por quê? Se eles estão a 200 metros um do outro, eu posso dizer que esse partiu do 0 metros e esse inicialmente partiu do 200 metros. Porque a distância entre eles vai permanecer de 200, não é isso? Então vamos lá. Olha só. Na letra A, ele quer só as funções horárias. Então a função horária do A é a posição inicial do A, 0, mais a velocidade dele, 12, positivo vezes o tempo. Por que positivo? Porque ele aponta no sentido crescente, já que eu escolhi que o A vai estar no 0 e o B está no 200. Então, o A está no sentido crescente. Agora, para o B, ele parte da posição 200, mas a sua velocidade está no sentido decrescente, portanto, é menos 8 vezes t. Então, tem que ter muito esse cuidado aí, né? 12 positivo e 8 negativo, por conta do sentido. Show de bola? Feitas as equações, na letra B, ele nos pede o instante do encontro. E como é que eu calculo o instante do encontro, meus queridos? É só igualar as posições, porque no encontro eles devem estar na mesma posição. Então, quando a posição do A for igual à posição do B, houve o encontro, não é isso? Então, vamos embora. Ó, SA é igual a SB. O A tem uma equação e o B tem outra equação. Qual é a equação do A? 0 mais 12t. Precisa escrever o 0, meus queridos? Não precisa, né? Então, tu pode escrever só 12t? Pode. 12t. E tudo isso tem que ser igual à posição de B, que é quanto? 200 menos 8t. Que tu não pode operar 200 menos 8. Lembra que tu não pode fazer isso. O que tu pode fazer? Deixa tudo que tem t de um lado e o que não tem t do outro. 12t menos não, mais 8t. Por que menos não? Porque ele estava menos, passou mais. Tá negativo, passa positivo, não é assim que funciona? 12 mais 8, galerinha, é quanto? 12 mais 8 é 20t. E isso aqui tem que ser igual a 200, não é assim? Então, 200, 20 passa, tá multiplicando, passa dividindo, então 200 sobre 20, né? É a mesma coisa que 20 sobre 2, e 20 sobre 2 é 10. Então, 10 segundos é basicamente o instante em que eles vão se encontrar. Na letra C, o que ele pede? Na letra C, ele pede a posição do encontro. Ó, a posição do encontro, eu acho que tu já pegou as manhas. Você sabe que é só pegar o tempo do encontro e substituir em uma das equações, porque as equações vão nos dar, nesse tempo, a mesma posição, já que houve um encontro. É ou não é? Eu vou usar a equação do A, porque, bom, para o a equação é mais simples, é só 12 vezes t mais 0 não precisa escrever. Então, no lugar do t, nós colocamos 10. E aí, 12 vezes 10 é 120 metros. Professor, mas se eu tivesse utilizado a equação do B, ia funcionar também, né? Ia, porque 8 vezes 10 é 80 e 200 menos 80 é 120. Ou seja, qualquer uma das equações nos permitiria calcular, né, a posição do encontro. Letra D, ele quer o deslocamento realizado por A. O ΔS do A é a posição final do A, que a gente descobriu ser 120, menos a posição inicial do A, que era 0. Ou seja, o A se deslocou por 120 metros até, né, que houve o encontro dos móveis. Então, para fazer a E, é só pegar a posição final do B e subtrair da posição inicial. O B, assim como A, também está na posição 120 no final. Só que no início, o B estava na posição 200. Logo,
que nós vamos ter? Que o B, ele andou 120 menos 200, que é menos 80 metros. O que quer dizer menos 80 metros? Quer dizer que ele andou 80 metros, só que para o outro lado, o lado oposto do que o A tinha andado. Então, se um andou para a direita, o outro andou para a esquerda, no sentido, é claro, de se encontrarem, né? E, inclusive, pensa só, se um andou 120 metros e o outro andou 80 metros, os dois juntos andaram 200 metros, que era justamente a distância que os separava, não é isso? Então, a física sempre faz sentido, fique esperto com isso aí. Show de bola? Bacana. Questão de número 18. A questão de número 18, meus queridos, propõe uma situação muito parecida com essa, mas é claro, com valores diferentes, né? Então, olha só. Ele propõe que duas bolas de dimensão desprezível se aproximam uma da outra, executando o movimento retilíneo uniforme. Sabendo-se que as velocidades são de 2 e 3 metros por segundo e que no instante t igual a zero, a distância entre elas é de 15 metros, podemos afirmar que o instante da colisão é. Mais uma vez, tu vai fazer o seguinte, dizer que um partiu do 0 metros e, portanto, o outro partiu do 15 metros. Daí, a primeira coisa que deve fazer é escrever as equações horárias. Então, a equação horária de A, tu já pegou as manhas, né, safadinha? Tu já tá sabendo. Então, posição inicial é 0, a velocidade é 2 e a equação de A tá prontinha. A equação de B, a posição inicial é 15, a velocidade é menos 3. Por que menos 3? Por conta do sentido. Então, uma velocidade é positiva e a outra velocidade tem que ser negativa. Não é isso? O que eu faço agora? Bom, se eles vão se encontrar, é porque a posição de um tem que ser exatamente igual à posição do outro, não é assim? Então, se o SA é igual ao SB, o que eu tenho que fazer? 2T é igual a 15 menos 3T. Substitui as equações na relação de igualdade. O que nós temos agora? Nós temos uma situação que você vai deixar tudo que tem T para um lado e o que não tem T para o outro. Portanto, 2T mais 3T, porque estava negativo, passou positivo, ficou 5T igual a 15. E aí, 5 está multiplicando, passa dividindo. E 15 dividido por 5 costuma ser quanto? 3, professor. 3 o quê? 3 segundos. Ou seja, letra C. Bacana? Difícil? Fácil? O que vocês acharam de encontro de móveis? Parece que existe uma receita de bolo na resolução das questões de encontro de móveis, que é escrever as equações, igualar as posições finais, substituir as equações na igualdade, isolar o tempo e descobrir o tempo do encontro. Caso você precise descobrir a posição em que eles se encontraram, você pega o tempo do encontro e substitui na equação de A ou na equação de B. E daí você encontrou a posição, né, em que eles se encontraram. Então, basicamente, assim você resolve a boa parte, 90% das questões de encontro de móveis, não é assim? Mais uma, questão 19. Dois móveis A e B, ambos com movimento uniforme, percorrem uma trajetória retilínea conforme mostra a figura, e no tempo inicial igual a zero, estes se encontram respectivamente nos pontos A e B na trajetória, e as velocidades são de 50 e 30 metros por segundo. Então, galerinha, olha só, o que a gente tem? A gente tem as velocidades e as posições iniciais. E ele quer qual é a posição do encontro. Então, primeira coisa é escrever as equações. O A inicialmente está na posição 50, porque essa figura nos indica o que estava acontecendo no tempo igual a zero. Não foi isso que ele disse? Então, quer dizer que a posição inicial do A é 50 mais a velocidade dele, que ele falou que é 50 vezes t. Lembra que lá no texto ele deu os valores da velocidade
Então é só a gente pegar essas informações todas e criar as equações. A equação do B, eu tenho a posição inicial do B? Tenho 150. Tenho a velocidade do B? Tenho 30t. Como o A está atrás, ele é mais rápido, certamente em algum momento o A vai alcançar o B e tudo vai dar certo, não é? Como eu tenho uma questão de encontro, a primeira coisa que eu devo fazer é igualar as posições, já que houve um encontro, o SA tem que ser igual ao SB. Aí a gente substitui nas equações ou na relação de igualdade as equações. E aí o que a gente vai ter? Esse resultado aqui. Não é assim? O próximo passo é deixa tudo que tem T para um lado e que não tem T para o outro. Então ficou 50t vai ficar desse ladinho sem mexer. Eu vou pegar o mais 30t e passar menos 30t. O 150 eu vou deixar parado e vou passar o 50 que estava positivo ou negativo. Assim, o que a gente tem? 50 menos 30 é 20. E 150 menos 50 é 100. Aí, 100 que tem 20 dividindo, já que estava multiplicando, 20 passa dividindo. E aí ficou 10 sobre 2, e 10 sobre 2 você sabe que é 5. 5 o quê, professor? 5 segundos. Mas não foi isso que ele pediu. Ele pediu para a gente a posição do encontro. Bom, repara aqui. Se a equação é que SA é igual a 50 mais 50t, então se eu quiser descobrir a posição do encontro, é 50 mais 50 vezes o tempo do encontro, que é de 5 segundos. Então, SA é igual a 50 mais 50, 5 vezes 5, 25 com 0. Portanto, SA é igual a 300. 300 metros é a posição em que A se encontrará com B. Professor, e se eu tivesse usado a equação do B? A equação do B teria ficado 30 vezes 5, 150, mais 150, 300. Ou seja, tanto faz qual equação você vai substituir o tempo do encontro. No final das contas, você vai encontrar o mesmo resultado. Letra D. Show de bola? Mais uma questão? Outra questãozinha, questão de número 20. A questão de número 20 diz que um índio dispara uma flecha contra sua presa, que se encontra a 14 metros de distância. Ele corre tentando fugir. Então, né, a presa, né, ela corre tentando fugir. Se a flecha passa, ou se a flecha e a presa se deslocam com a mesma direção e sentido, com velocidades de 24 e 10, respectivamente, o intervalo levado para a flecha atingir a caça será... Repara que é uma situação igualzinha às outras, né? Qual que é a diferença? É que aqui nós temos a nossa flecha e do outro lado nós temos a nossa presa. Então, vou colocar aqui, ó. Do outro lado nós temos a nossa presa. Vocês vão ver agora a minha grande habilidade artística. Ó, aqui se encontra a nossa presa. Espera aí. O que seria a nossa presa? Sei lá. Vixe, professor, é o 7 peles em forma de 4 patas? Não, peraí. Né? Esse aqui era para ser tipo um gato. Um gato selvagem. Enfim, a presa. Ó, a nossa presa, ela se move com uma velocidade e a flecha se move com outra velocidade. Eu vou colocar aqui que a flecha, ela se move com uma velocidade de 24 metros por segundo, conforme foi, né, dito na questão. Então, 24 metros por segundo. Vamos colocar aqui em cima. Peraí. Deixa eu fazer o desenho bem bonitinho, né, gente? Ó, já tá tão, né, bem feito essa arte que eu produzi, né? A questão diz que o índio estava a 14 metros quando atirou na presa e
disse também que a velocidade da flecha, posso chamar de VF, era de 24 metros por segundo, enquanto a velocidade da presa, vou chamar de VP, é de 10 metros por segundo. Qual é o resultado disso? O resultado é que alguém parte do 0 e alguém do 14. Não é assim? E aí a gente viu que em todas as questões, né, de encontro de móveis, a gente escreve uma equação para o A e uma equação para o B. Nesse caso, uma equação para a flecha e uma equação para a presa. A equação da flecha é a posição inicial dela, mais a velocidade vezes o tempo. Lembrando que a presa, ela se movimenta no mesmo sentido da flecha. Logo, as duas velocidades vão ser, né, positivas, ok? Então, as duas velocidades positivas aí, né, porque estão no mesmo sentido. E aí, o que vai acontecer, galerinha? Nesse caso, a equação da presa fica 14 mais a sua velocidade vezes o tempo. Como eles vão se encontrar, o que a gente tem que fazer? Igualar as posições. E quando eu igualar as posições, eu vou ver que SF é igual a SP. Sendo que SF é 24 vezes T e SP é 14 mais 10T. Pessoal, 14 mais 10T é 24, 24 cancela com 24, dá 1, né? Tá errado. Você deixa tudo que tem T para um lado e tudo que tem T para o outro. Você não pode operar 14 com 10. Então, vai ficar 24T menos 10T. E isso vai ser igual a 14. 24 menos 10, aí sim, nesse caso, 24 menos 10 vai dar 14. E aí sim, tu vai poder passar o 14 dividindo. Então, nesse caso, T é igual a 14 sobre 14 e o tempo vai ser de 1 segundo. Show de bola? Mas é claro que aquela simplificação inicial que eu elucubrei de maneira errada não deve ser feita, né? Só uma mera coincidência. Show de bola? Então, essa era a resposta. Então, a próxima questão de número 21 diz: de dentro do ônibus que ainda fazia manobras para estacionar no ponto de parada, o rapaz atrasado para o encontro com a namorada a vê indo embora pela calçada. Quando finalmente o ônibus para e o rapaz desce, a distância que o separa da namorada é de 180 metros. Sabendo que a namorada do rapaz se movimenta com a velocidade constante de 0,5 metros por segundo e que o rapaz pode correr com velocidade constante de 5 metros por segundo, o tempo mínimo para que ele consiga alcançá-la é D. Coitado, deixou a moça esperando e ela se cansou e foi embora. E o menininho vai ter que correr atrás da sua digníssima. Então vamos lá. Que história emocionante, professor. Vamos resolver o problema desse menino aí agora. Ó, então, eles estão a 180 metros de distância. Tá vendo? Aqui está o nosso querido, que está atrasado, levando a sua rosa para a sua querida amada. Tá vendo aqui? Aí vai ter que correr, meu querido. Se não correr, vai levar de volta essa rosa para casa. E aqui está a moça que esperava pelo nosso colega que está extremamente atrasado. A moça chora porque ele deixou esperando e ela achou que ele não ia mais. E aí, o que acontece? Ela anda lentamente, né, em direção à sua casa. Essa é a história triste que foi contada na questão, mas que nós vamos resolver esse problema. 5 metros por segundo é a velocidade da namorada ou 0,5 metros por segundo é a velocidade da namorada e 5 metros por segundo o do menino. Ó,
Garinha, vamos fazer os cálculos. O que que acontece? A posição, vamos chamar de A e B? Fica tão mais fácil, professor. Pois é. Então, a posição do A, do garoto, é a sua posição inicial, que se eles estão a 180 metros de distância, a gente diz que um vai partir do zero e o outro do 180. Pode ser? E aí, como fica a equação do garotinho? 0 mais 5 vezes t. E a equação da garotinha fica 180 mais 0,5t. Show de bola? Para que ocorra o encontro, né? Para que ocorra o date, o que que vai acontecer? O SA tem que ser igual ao SB. Aí, 5t é igual a 180 mais 0,5t. O que você faz? Deixa tudo que tem t para um lado e tudo que não tem t para o outro. E aí vai ficar assim, ó. 5t menos 0,5t é igual a 180. 5t menos 0,5t é 4,5t, que é igual a 180. Aí, o 4,5 que está multiplicando passa dividindo, não é assim? O macete que eu dou para os alunos que, né, têm dificuldade em fazer divisão, o número que possui vírgula, não sei o que, olha para o valor de baixo, vê se você consegue enxergar alguma possível divisão de um número múltiplo de 4,5. Por exemplo, 180 é ruim de dividir por 4,5, mas é maravilhoso para dividir por 9, né? Então, para dar 9, tu ia ter que multiplicar por 2, né? Só que aí, se tu multiplicar por 2 em cima, multiplica por 2 embaixo. Porque 2 dividido por 2 não muda nada, né? Então, multiplica em cima e embaixo por 2. Aí, olha como é que fica bonito isso aqui. Aí 180 vezes 2 é 360, 4,5 vezes 2 é 9, e tu sabe fazer 36 com 9, né? 36 com 9 é 4. E aí sobra o zero, 40 segundos. Show de bola? Então, eles vão se encontrar em 40 segundos se o nosso querido colega, né, estiver bem descansado e preparado para dar um corridão, porque, né, você sabe que 5 metros por segundo é 5 vezes 3,6 e 5 vezes 3,6 é 18 km por hora. É uma velocidade boa, hein? Nas pernas, nas canelas, é uma velocidade boa, meus queridos. Então, a minha dica para fazer a divisão aí foi essa, tá? Mas se você sente bastante dificuldade de fazer do jeito que eu fiz, de conseguir enxergar esse tipo de simplificação, você vai fazer como? 180 dividido por 4,5, né? Aí tu baixa um zero e tira a vírgula. E acabou. Aí vai-te embora, né? Se você fizer os cálculos aí, você logo vai conseguir chegar, né? Você vai pegar só o 180, 45 vezes 2 dá 90, vezes 4 dá 180 e acabou, né? Aí tu vai botar aqui, né? 180 deu 4, 180 deu 4, sobra 0. Esse 0 aqui que a gente não mexeu, desce para cá. Show de bola? E aí, tudo resolvido. Facinho de dividir também, sem problema nenhum. Vamos lá? Vamos seguir? Olha só, questão 22. Tá de boa, galerinha? O que vocês estão achando? Vocês estão gostando? Tá fácil. Ó, encontro de... Eita, defeito especial. Encontro de móveis não é tão difícil. Encontro de móveis é relativamente tranquilo, mas você precisa compreender o procedimento. Qual que é o procedimento? Escrever as equações e igualar as posições. Depois substitui. Você vai ter só o tempo como incógnita. Vai descobrir o tempo e depois, se necessário for, você descobre a posição do encontro. É quase uma receita de bolo. Uma questão ou outra que vai fugir
dessa linha aí de raciocínio, beleza? Mas vamos voltar lá. Se você tá curtindo, não se esquece de se inscrever no canal, de clicar no gostei aí, né? Porque vai estar nos ajudando a ter mais relevância no YouTube, beleza? Embora as nossas publicações não sejam tão frequentes, ajuda sempre. Galinha, vamos lá? Vamos voltar para a tela. Olha, nós temos aí uma situação de encontro mais fácil ainda, porque ele já deu as equações. Então, a questão de número 22 diz: dois móveis A e B movem-se de acordo com as funções horárias SA igual a 5 mais 3T e SB igual a 15 mais 2T, em unidades do Sistema Internacional. No instante em que esses móveis se encontram, 10 segundos, 20 segundos. Professor, moleza, né? Porque, ó, a gente já está na parte que iguala. Aí é só substituir. 5 mais 3T igual a 15 mais 2T. Deixa tudo que tem T para um lado e tudo que não tem T para o outro. Então, 3T mais 2T passa menos 2T. O 15 fica lá do outro lado. O 5 passa subtraindo porque estava, né, positivo. Então, 3T menos 2T vai ficar 1T, que tu não precisa escrever 1, e 15 menos, né, 5 é 10. T é igual a 10 segundos. Moleza demais, professor. Você tá doido. O que foi isso? Isso foi uma questão mais fácil que nós fizemos aí, professor. Tá mais fácil do que do primeiro bloco. Depois que você aprendeu, fica fácil. Então, questão de número 23 diz: uma motocicleta com uma velocidade constante, né, de 20 metros por segundo, um trem de comprimento 100 metros e velocidade de 15 metros por segundo, o deslocamento da motocicleta durante a ultrapassagem. Então, Daniel, nós temos uma motocicleta que está ultrapassando um trem. Vamos desenhar? Trem. Trem. Deixa eu desenhar. Deixa meus dotes artísticos. Então tá aqui, ó. Esse aqui é a minha Maria Fumaça. Beleza? Aí esse meu trem, ele tem 100 metros de comprimento. E ele quer ser ultrapassado. Trem não, né? A motocicleta quer ultrapassar esse trem. Então nós temos aqui a motinho. A motinho vai ser só minha bolinha aqui, tá? Então, esse trem tem que ser ultrapassado. E o que a gente sabe? A gente sabe que a distância, ou melhor, o comprimento do trem é de quantos metros? 100 metros. Mas eu não sei fazer esse negócio assim, não. Não sei de jeito nenhum. Sabe? Tu acabou de fazer 1 milhão de vezes isso aí. Repara que você sabe a velocidade do trem. É 15 metros por segundo, né? A velocidade do trem é 15 metros por segundo. E a velocidade da nossa bolinha é de 20 metros por segundo. O que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, ó. Imagina que o trem fosse só uma bolinha com essa velocidade aí. Imagina que o trem fosse isso aqui, com 15 metros por segundo. Olha como ia ficar bem mais simples a nossa resolução. Porque o que você sabe? Você sabe que as bolinhas estão separadas de 100 metros, né? Como se fosse o maquinista, né? É como se aqui fosse o maquinista do trem e o motociclista. Então, como se a gente estivesse analisando o movimento somente dos dois, esquecendo da moto e do trem. A gente sabe que os dois estão a essa velocidade e estão a 100 metros um do outro. Então, repara só, é como se esse estivesse partindo do zero e esse estivesse partindo do 100. Assim como a gente fez todas as outras questões. O que a gente teve que fazer?
escrever equação de um e escrever equação do outro. Mais uma vez, nós vamos chamá-los de A e B. E aí tudo vai ficar muito mais fácil. A equação do A, como é que vai ser? A equação do A, vou chamar esse aqui, né, de B. A equação do A vai ser SA igual a 0 mais 20t. E a equação do B vai ser de 100 mais 15t. O que eu faço? O que você aprendeu a fazer em todos os outros? Igualar as posições e substituir as suas equações. Então, se a gente fizer isso novamente, qual que é o resultado? O resultado é que 20t é igual a 100 mais 15t. Deixa tudo que tem t para um lado e o que não tem t para o outro. Se a gente fizer isso, vai ficar 20t menos 15t. O 15 estava somando, passou subtraindo. E 20 menos 15 é 5. 5t igual a 100. Daí, o 5 está multiplicando, passa dividindo. 100 dividido por 5 é 20. Mas 20 não foi o que ele pediu. O que ele pediu, na verdade, foi que nós calculássemos o quê? A posição do encontro. E para calcular a posição do encontro, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a equação do A, por exemplo, que é 0 mais 20t, e vai colocar os 20 segundos. E aí, SA é igual a 400 metros. Então, a posição que o A vai se encontrar é 400, a posição final, né? Como a posição final é 400 metros, ele pediu o deslocamento, galerinha. Mas o que é ΔS? É final menos inicial. Se no final ele estava no 400 e no início ele estava no 0, quanto que é o deslocamento? O deslocamento é 400, não é? Então, deixa eu passar aqui para o cantinho. 400 metros é o deslocamento realizado pelo motociclista após ultrapassar o trem. Olha que coisa! Os alunos muitas vezes pensam, professor, mas eles não estavam distanciados de 100 metros? Então, o deslocamento do motociclista tinha que ser só de 100, não 400. Só que o aluno esquece que os dois estão em movimento. Então, a cada segundo, o motociclista tenta se aproximar do trem. E a cada segundo, o trem tenta se afastar do motociclista. Então, um está tentando se aproximar e o outro está tentando se afastar. De tal maneira que, o que acontece? O motociclista é só 5 metros por segundo mais rápido do que o trem. Então, a cada segundo, o motociclista só consegue se aproximar 5 metros. A cada segundo, 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 5 metros. E aí, o motociclista acaba levando 20 segundos para completar esses 100 metros, de 5 em 5. Né? Ele vai de 5 em 5 para completar esses 100 metros. Demora 20 segundos. Mas aí, se tu pegar que ele demorou 20 segundos e multiplicar pela velocidade que ele tinha, olha que continha que tu pode fazer. Vou fazer lá em cima. A velocidade do motociclista é ΔS sobre ΔT. Aí pensa só, a velocidade do motociclista é 20. Ele vai se deslocar quanto? Bom, o ΔT, né? O ΔT também foi 20. Ele demorou 20 segundos. Só, mas você não falou que o motociclista ele era só 5 metros por segundo mais rápido? Sim, isso é a velocidade relativa do motociclista em relação ao maquinista. Graças à velocidade relativa, para ele percorrer a distância de 100 demorou 20 segundos. Só que a velocidade real dele é 20. E aí, para descobrir o deslocamento real dele, eu vou usar a velocidade real. 20 está dividindo, passa multiplicando. Então, 20 vezes 20 é 400 metros. Outra forma de calcular também o deslocamento. Beleza? Então, eu estou tentando justificar para vocês. Por que ele andou 400 metros? É porque ele levou 20 segundos para chegar, né, a ultrapassar. É isso. Vamos embora?
É, peguinha de questão, hein? Peguinha muito bom, muito bom. Tem aluno que não vai nem querer calcular, já vai querer marcar 100 aqui, ó, e errou, porque ele pensa, ele tá a 100 metros, então ele vai se deslocar 100, tá errado, é 400. Questão de número 24. O motociclista, ou melhor, uma motocicleta com velocidade constante de 20 metros por segundo quer ultrapassar um trem de 100 metros e eu acabei de fazer isso, pô. Tá de sacanagem, tio? Oxe. Tá tirando? Tá tirando, tio? Qual foi? Só porque um tem um Unital, o outro não tem? Tá de sacanagem, né, tio? Sai fora. Então, questão de número 25, nós não fizemos. Um foguete persegue um avião com velocidades constantes e mesma direção, enquanto o foguete percorre 4 quilômetros, o avião percorre apenas 1 quilômetro. Admita que em um instante T1, a distância entre eles é de 4 quilômetros e que no instante T2 o foguete alcança o avião. Então, ele quer saber a distância percorrida pelo foguete. Vamos fazer. Né? Essa é uma questão para ser resolvida de preferência com velocidade relativa, né? Mas a gente consegue fazer também usando função horária da posição. Todas essas de encontro a gente pode fazer de outra forma, todas elas a gente pode fazer utilizando as, as relações de velocidade relativa, mas, né, nós estamos estudando função horária da posição, por isso eu estou resolvendo elas com função horária da posição, beleza? Então imagina que aqui eu tenho o nosso foguete, que eu vou chamar de A. E aqui nós temos o nosso avião, que eu vou chamar de B. Ok? O que que acontece? Vamos botar que um anda 4 quilômetros por hora é muito lento, né? Mas vamos exagerar? Vamos botar então 4 quilômetros por segundo. Tá certo ou tá errado, não interessa. Mas vamos botar. Ele falou que um anda 4 quilômetros, outro anda 1. Então a diferença é essa. Vamos botar aí. 4. Vamos exagerar. Vamos exagerar. A questão é minha, eu faço do jeito que eu quiser. Ó, 4 quilômetros por minuto. Vamos botar assim para não ficar tão mentiroso. E o outro anda quanto? O outro anda só 1 quilômetro por minuto, né? Que aí não fica tão mentiroso. Você quer calcular qual seria a velocidade? 4 quilômetros por minuto seria 4.000 metros dividido por 60 segundos, que daria 66 metros por segundo, que se você multiplicasse por 3,6 ia dar 240 metros por segundo. 240 metros por segundo, ou quilômetros por hora, perdão, 240 quilômetros por hora é até lento, né, para um foguete. Então, talvez 4 quilômetros por segundo fique um exagero, mas, né, enfim. Tá aí, deixa assim, tá? Só pra gente ter uma noçãozinha aí do que tá acontecendo. Né? Eu sei que um anda 4, o outro anda 1 quilômetro, é isso. O intervalo de tempo ele não falou. Mas eu vou fazer assim. Aí, ele falou que eles estão distantes, né? A distância entre eles é de 4 quilômetros. Por que que ele coloca o valor 4? Que a pessoa pensa assim, o foguete anda 4 quilômetros, enquanto o avião anda 1 quilômetro. A distância entre eles é 4. Então, eles... professor, então vai ser fácil. Aí ele vai demorar rapidinho, ó, que é 4 quilômetros, ele 1 minuto ele encontra o outro. Não, é assim, vai devagar. Vai devagar para tu não errar. Então, quilômetro 0 e o outro parte do quilômetro 4. Aí, o que que eu faço? Escreve as equações, professor. SA é igual a 0 mais 4t. Enquanto SB é igual a 4 mais 1t. Assim, o que que eu faço? Iguala as equações. Iguala as equações. E aí, quando eu igualar as equações, qual que é o resultado disso? Quando eu, se eu te contar que se ele não falar pra gente essa aqui e essa aqui, ainda assim dá pra fazer?
E eu vou fazer com vocês já já. Ó, SA é igual a SB. Então, pensa só comigo. Pensa só comigo. 4T é igual a 4 mais 1T. Passo o que não tem T para um lado e o que tem T para o outro. Aí vai ficar 4T mais 1T, passa menos 1T. É igual a 4. Então, T é igual a... Aliás, 3T é igual a 4. Portanto, T é igual a 4 terços de minuto. Ok? Aí eu não vou mexer não, deixa assim. Aí o que acontece? Daí nós encontramos quantos minutos, né, levou o A para alcançar o B, 4 terços de minuto. Só que a gente sabe que se a gente quiser descobrir a posição, a gente pega o tempo e substitui em uma das equações. Então, nesse caso, era só fazer o seguinte. Nesse caso, era só... Deixa eu fazer melhor. Aí vai ficar assim, ó. SA é igual a zero, não precisa escrever, 4 vezes T. O T a gente descobriu que é 4 terços. Então, o SA vai ser igual a 4 vezes 4, 16. Vai ficar 16 sobre 3, não é? Se você quiser fazer 16 sobre 3, aí você vai fazer daquele jeitinho que você já está acostumado a fazer, né? Cálculozinho da divisão. E 16 terços vai dar 5,3, aproximadamente 5,3 quilômetros. Show de bola? Professor, qual é o outro jeito que você falou que tem como fazer? Então, ó, eu vou fazer aqui, nesse espaço aqui, tá? Vou apagar isso aqui, ó. Apaga. Vou fazer aqui. Vamos copiar a situação que a gente tem aqui, ó, para vocês acompanharem direitinho o que está acontecendo. Copiar. Porque tem como fazer, galerinha, aquela questão mesmo sem... Ó, tem como fazer essa questão mesmo sem saber as velocidades, sabia? Se ele tivesse dito pra gente somente isso aqui, ó. Enquanto um anda 4 km, o outro anda, né, ó. Enquanto VA anda X, aliás, enquanto VA anda 4x de distância, o B, ele anda somente x. Show de bola? Aí, se você fizesse, a equação do A ia ficar assim, ó, 0, mais a velocidade a gente não sabe, a gente sabe que é 4x vezes o tempo. Aí, do B, ia ficar 4 mais, a gente só sabe que é x, a velocidade, vezes o tempo. Aí a gente ia ter que igualar as equações, não ia ter que igualar as equações? Tendo que igualar as equações, como é que isso aqui ia ficar? Né? Tendo que igualar as equações, aí SA igual a SB, aí tem que botar 4xt é igual a 4 mais x vezes t. Esse x vezes t passa subtraindo. 4x vezes t menos x vezes t é igual a 4. Isso aqui vai dar 3x vezes t igual a 4. Então, o tempo ia ser 4 dividido por 3x. Eu não sei o valor numérico, quanto que dá esse x aí. Mas a gente sabe que o tempo é 4x. Aí, repara, tu ia pegar esse resultado que tu encontrou e substituir uma das equações, como a gente já, né, faz normalmente. Então, repara só, era só tu chegar aqui e fazer que SA é igual a zero, não precisa escrever o zero, 4 vezes x vezes t, que a gente encontrou, que é 4 sobre 3x. Aí o x simplifica com x, né? E aí vai ficar 4 vezes 4, 16 sobre 3, que é igual a aproximadamente 5, né?
2, foi isso? 5,2 que tinha dado? 5,3, né? Aproximadamente. 5,3 quilômetros. Tá vendo que também é possível fazer, mesmo que não tivesse falado se era 4 quilômetros por minuto, se era 4 quilômetros por segundo, se era 4 quilômetros por hora, mesmo sem ter nos dito a velocidade, a gente consegue fazer. Só sabendo que um anda 4 e o outro anda X. Enquanto um anda 4 quilômetros, o outro anda 1x quilômetros, né? Pronto. Aí tinha como fazer, né? Tinha como fazer. Beleza? Então, uma dica minha aí para vocês. Questão 25 foi feita. Nós temos aqui algumas questões ainda para fazer. Mas, ó, para ser bem sincero, eu vou encerrando o vídeo por aqui, na questão 25, e vou deixar o PDFzinho com a resolução de todas as outras para vocês. Eu acredito que até aqui deu para fazer bastante questão e deu para ter noção de o que você deve fazer na maioria das questões de encontro, né? Essa aqui, a questão 7, talvez seja uma questão um pouquinho mais difícil, porque é uma questão que exige uma contextualização. Se vocês continuarem com dúvidas e não entenderem a resolução que eu vou deixar no PDF, é só mandar aí nos comentários que eu faço a resolução. Um forte abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.